Olá, boa noite. Boa noite. Economia. Emprego formal sobe pelo quarto mês consecutivo. Quase 40 mil vagas de trabalho foram abertas em julho. Presidente da Câmara dos Deputados diz que reforma política sairá até o final deste mês de agosto. Aqui na TV recebemos o secretário de Saúde de São Bernardo do Campo, Geraldo Repli. Ele vai fazer um balanço da gestão e também dos desafios na área. Entre os destaques está o programa Saúde Prioridade. Participe ao vivo do nosso programa pelo Facebook e na página da TV Grande ABC. Hoje é quarta-feira, dia 9 de agosto, e o Grande ABC Notícias está começando. Abrimos o noticiário falando de economia. O Brasil gerou quase 36 mil vagas formais de emprego no mês de julho, segundo dados divulgados pelo CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, números divulgados nesta quarta pelo Ministério do Trabalho. No mês passado foram registradas 1.667.000 contratações e 1.131.000 demissões de trabalhadores com carteira assinada. Lembrando que este foi o quarto mês consecutivo com criação de vagas com carteira assinada e a primeira vez desde 2014, ou seja, 3 anos, em que as contratações superaram as demissões no mês de julho. Foi o melhor mês de julho em 4 anos. E falando ainda do que tem impacto e pesa no bolso do consumidor, outra boa notícia é a inflação. Pois é, o índice de preços ao consumidor amplo, o famoso IPCA, ficou em 0,24% no mês de julho em relação ao mês de junho, também segundo dados divulgados nesta quarta pelo IBGE. O maior impacto veio do aumento das contas de luz. Ainda assim, foi o menor resultado para julho desde 2014. Outro dado importante, no acumulado em 12 meses, o índice foi para 2,71%, abaixo do piso da meta da inflação estipulada pelo governo pela primeira vez desde março de 2007. Este patamar foi o menor para 12 meses desde fevereiro de 1999, quando o índice acumulou 2,24%. Isso, e da saúde financeira vamos para a saúde para valer, o dia a dia das pessoas, os moradores do ABC, em especial de São Bernardo do Campo. Por isso que recebemos em nossos estúdios aqui na TV Grande ABC, o secretário de Saúde de São Bernardo, Geraldo Repli Sobrinho. Secretário, boa noite, obrigado pela gentileza da entrevista. Boa noite, é uma honra estar aqui com vocês, cumprimentar seus telespectadores. E estamos aqui para falar da saúde, ainda bem que abrimos o jornal com ótimas notícias, né? Bom, saúde financeira, pelo menos, se tem a crise política, a crise econômica parece que está sendo superada, né, doutor? Graças a Deus, né? O país parece que está começando a entrar nos trilhos, né? Graças a Deus, né? E um ano muito difícil para a saúde, eu acho que para todos os governos, uma queda muito grande na receita. E nós aqui hoje lutando para sobreviver e para prestar um bom atendimento à população, né? Secretário, seja muito bem-vindo. E ao longo desse período de 8 meses de trabalho, quais os avanços na área da saúde para quem utiliza a rede pública? Olha, existe um estigma aqui muito grande que eu acho que é importante que a gente consiga esclarecer. E a gente estava tendo uma discussão importante na secretaria hoje que sempre fala assim, o SUS é uma porcaria, nós somos sempre mal atendidos. Não é verdade. Eu acho que nós estamos aqui, nós estamos conseguindo provar com todas as dificuldades. Eu acho que os 7 prefeitos, os 7 secretários da saúde da região do ABC têm lutado muito para desmistificar essa pecha que ficou para a saúde da rede pública. Então, o que a gente pode dizer é que o SUS não é ruim, as pessoas não são mal atendidas. E é importante que a gente também esclareça que o mesmo médico que atende no SUS atende no seu consultório particular. Eu, por exemplo, sempre trabalhei na rede pública e trabalhei na rede privada. Eu trabalhei mais de 35 anos no consultório privado e o atendimento que eu sempre prestei foi igual, né?
E não sei se todos puderam assistir. Recentemente teve uma matéria num programa extremamente famoso, e que a pessoa atendida lá no SUS com o mesmo carinho, a mesma atenção que ela atendida numa rede privada, e eu vou falar mais, até melhor em termos de atenção, as pessoas acompanhando. Inclusive nós estamos aqui dentro do quadro do Drauzio Varela, no Fantástico, isso. Excelente, depois o próprio prefeito Orlando Morando repercutiu nas redes sociais, um exemplo de humanização e de qualidade no atendimento. Então isso a gente pode mostrar que a saúde é boa, a saúde está melhorando, e nós com todas as dificuldades estamos conseguindo ultrapassar esses obstáculos. Agora, o senhor falou do SUS, só pegar rapidamente o gancho, eu sei da sua vasta trajetória, doutor Geraldo Repple, em relação à saúde. Para quem não se lembra ou para quem está se lembrando, doutor Geraldo Repple comandou durante 10 anos um hospital referência aqui na região do ABC, em todo o estado de São Paulo, o Hospital Estadual Mário Covas, pesquisas de extrema qualidade no atendimento, avaliações positivas, tanto que a gente até comentava no bastidor ao longo das campanhas eleitorais do ano passado, falava em saúde, uma das referências era o padrão Mário Covas de atendimento. O modelo SUS que o senhor falou, estava até resgatando aqui, o SUS, o modelo criado, foi concebido no final da década de 80. E muitos falam que, apesar de todos os pesares e desafios, é um dos melhores modelos de saúde pública no mundo. É isso mesmo, doutor Geraldo? O SUS, você tem uma atenção universal, então você tem que prestar atenção para os usuários, desde um AS, vamos falar assim, até uma cirurgia cardíaca de alta complexidade, um tratamento de câncer. Com certeza temos um problema de subfinanciamento, realmente falta dinheiro no SUS. Se nós pensarmos hoje, os planos de saúde atendem 40 milhões de brasileiros, ou mais ou menos 50 milhões, e praticamente ele tem mais dinheiro na rede privada, na saúde suplementar, do que todo o dinheiro investido no SUS. Então, aí você já vê, 150 milhões de brasileiros são atendidos por o mesmo dinheiro que você gasta para atender 50 milhões de habitantes. Aí você já nota um subfinanciamento. Mas mesmo assim, com os programas de saúde da família, todos os outros programas, nós temos conseguido superar isto. Principalmente em São Bernardo hoje, nós temos uma rede de atenção à saúde extremamente grande. Hoje nós temos lá 9.700 colaboradores. Quer dizer, se nós pensarmos por uma rede, por uma atenção de uma população de 820 mil habitantes, nós estamos acima praticamente, ou dentro da meta estipulada pela Organização Mundial de Saúde. Né? O número de médicos que nós temos, a Organização Mundial de Saúde fala em um médico, um meio médico ou 2 médicos para cada 1.000 habitantes. Nós temos acima disto. Nosso número de médicos praticamente se equivale aos níveis da Organização Mundial de Saúde. Nós abrimos, doutor Geraldo, falando de orçamento, dessa queda na arrecadação, o país agora saindo da recessão economicamente falando. Do ponto de vista orçamentário, qual que é o investimento previsto ao longo desse ano de 2017 em São Bernardo, na saúde? São Bernardo do Campo hoje tem um orçamento previsto de R$1 bilhão. Então, é um orçamento bastante robusto. É suficiente? Não é. Estamos tendo que fazer bastante, vamos falar assim, exercício para que, eu vou falar, nós estamos com um sapato 45 num calçado 39. Então nós estamos tendo que calçar esse sapato, mas com todas as dificuldades, o prefeito Orlando Morando pôs a saúde como prioridade, que é o programa Saúde Prioridade. Então, ele não tem poupado esforços para que a gente não comprometa o atendimento à nossa população. Eu me lembro que recentemente, até a gente acompanhava, um balanço que foi feito e a apresentação, nós vamos falar mais ao longo do programa sobre isso, dos novos médicos, novos profissionais na área da saúde. E me recordo um balanço que foi apresentado, o senhor colocou números ali dos equipamentos de saúde, 34 UBS, unidades básicas de saúde, 9 UPAs, unidades de pronto atendimento, hospital de clínicas, enfim. Do ponto de vista estrutural, físico, a rede pública existente hoje em São Bernardo dá conta do recado ou precisa investir em construções, ampliações? Então, nós ainda temos algumas coisas que nós estamos ultimando aí. Por exemplo, nós estamos agora com alguns CAPs em obras. Eles funcionam hoje em imóveis alugados, um local não tão adequado. Temos o Hospital de Clínicas, que ele tem uma capacidade para 270 leitos.
E quando nós chegamos, ele estava com apenas 110 leitos ativos. Tinha uma série de problemas que nós detectamos, por exemplo. Nós não tínhamos água quente, nós tínhamos água quente para 1/3 do hospital. 2/3 do hospital não tinha água quente. Então nós equacionamos isso com algumas obras, junto com uma parceria feita com a Comgás, que levou o gás natural até o hospital, colocou os equipamentos necessários. Hoje nós temos água quente para o hospital inteiro. Tínhamos um problema, encontramos o piso do hospital com bastante dificuldade, a hora que você passa uma maca, a maca começa, o piso afunda. Então, nós estamos equacionando isso também. E em breve, esse hospital vai estar funcionando na sua plenitude. E secretário, hoje o Hospital de Clínicas, quantos leitos atende a população? O senhor falou de hoje, o senhor recebeu com 113, é isso? Ele tinha 113 leitos ativos. Tá. Nós estamos devagar ampliando esses leitos. Hoje nós já estamos com mais ou menos 140 leitos. E a ideia, até o final de agosto, o começo de setembro, o final de setembro, nós vamos estar com esse hospital praticamente numa capacidade quase plena. Nós estamos fazendo algumas transferências para ele, para que a gente consiga resolvê-lo, resolver e botar ele para funcionar. E aí, didaticamente, a gente costuma dizer muito isso, que tem muitas pessoas com dúvida. Saúde primária é a porta de entrada na saúde, hoje com a estrutura que tem a rede pública de São Bernardo. Então, o morador passou mal, ele tem que correr aonde? Ele vai na UBS, ele vai na UPA, ele vai no hospital? Qual que é o caminho? Então, a porta de entrada hoje, a hora que você fala em saúde da família, cada agente comunitário, cada equipe de saúde da família, ele tem um contingente populacional, ele tem que cuidar de um número X de famílias. O ideal é que o munícipe, precisando do atendimento, a porta de entrada do sistema de saúde hoje é a unidade básica de saúde, a UBS. É a UBS. O ideal é que ele entre pela UBS, porque na UBS tem os programas, ele vai ter a sequência, essas equipes de saúde da família, ele conhece a pessoa, porque a equipe da saúde da família, ele tem que ser o morador do bairro e de preferência o mais próximo da casa do município. Tá, aí na UBS ele é encaminhado. Aí depois da UBS, se ele precisar, ele é encaminhado. Caso ele tenha uma urgência, ele deve procurar a UPA. Em primeiro lugar, a UPA. Por quê? Da UPA, eles são pronto atendimentos. Então, o cara, ele é atendido, ele não tem um prontuário, então é atendido da queixa. Então, o cara chegou com dor no pé, eles vão atender a dor no pé. E, secretário, como é que está o atendimento do centro de endoscopia que foi inaugurado recentemente? Então, ele está em plena carga, tá? Nós estamos já atendendo dentro do esperado, não chegamos ao limite ainda, porque todo serviço, quando você abre, é que nem ele vai pegando uma musculatura. As equipes vão se adaptando, os serviços vão se adaptando e ele está hoje já funcionando. Ele era todo fracionado, eu tinha um pedaço dele no pronto-socorro, um pedaço dele no Hospital Anchieta, um pedaço dele no HC. Nós concentramos tudo no HC, existiam equipamentos fechados na caixa e nós montamos um serviço fantástico hoje, não deixa a desejar a nenhum hospital privado. Vocês podem ir lá, vocês podem constatar isto. É um serviço de excelência que nós ampliamos dentro do município de São Bernardo do Campo. Hoje, saúde, doutor Geraldo Santos, Amanda, complementar e passar aqui pela questão dos internautas também, a gente fala muito de médico. Falta médico, precisa médico, contrata médico, olha, agora resolveu todo o problema. E foi anunciado recentemente São Bernardo fazendo a contratação de 240 novos médicos, 140 enfermeiros, técnicos de enfermagem. Esse quadro, o senhor citou inicialmente o número, é o ideal e esses novos médicos contratados, eles já estão atendendo na rede pública? Sim, nós contratamos nesses 7 meses, 240 novos profissionais. Já estão atendendo. Muitos deles foram para suprir vagas que estavam em abertos. Então, por exemplo, saíram médicos em 2015, 2016 e não houve reposição. Então, nós repusemos esses novos profissionais, médicos, enfermeiros. Houve uma reposição. Agora, é muito interessante, você vai em qualquer lugar hoje, e eu sempre falo isto, Hoje a gente atende em média por dia nas nossas unidades, tem pronto-socorro, hospitais, está ao redor de 3, 4, às vezes 5 mil pessoas por dia. A saúde é a ouvidoria de todos os municípios. Aonde que o paciente, aonde que a pessoa pode... Tem ouvidoria na prefeitura, tem ouvidoria no governo do estado, mas aonde que ele é atendido, aonde ele pode reclamar? É na saúde. Porque na saúde, numa UPA, ele chega e ele é atendido. Ele vai numa UBS, você tem um acolhimento, ele é atendido. Você vai
no pronto-socorro, ele é atendido. Então, é a grande ouvidoria. E aí o que eles falam? Ah, não tem médico. Né? Não tem médico. Aí você vai perguntar às vezes para as pessoas, qual o problema? Não, mas está uma porcaria. Mas por que está uma porcaria? Ninguém sabe dizer. Aí você fala, não, mas o senhor acabou de ser atendido, o seu exame está marcado, a sua consulta está agendada. Mas é uma porcaria. Então, às vezes ele não sabe. Aí, a hora que você começa, vai um pouco mais a fundo, aconteceu recentemente conosco, nós estávamos numa visita, eu e o prefeito Orlando Morano, chegamos lá, perguntamos para o paciente, mas isso aqui está muito ruim. A senhora já foi atendida? Foi atendida. Foi marcado o seu exame? Foi. E aí começa a conversar, ela fala assim, é que eu estou desempregado, eu e meu marido. Você entendeu? Virou uma ouvidoria. Então a saúde acaba virando uma ouvidoria. É a única pessoa pode, de repente, reclamar, xingar, né? Ninguém vai procurar o serviço de saúde se não tivesse bem. E me chamou a atenção nessa linha, doutor Geraldo Repli, a gente sabe que a saúde é a principal vitrine de qualquer administração, tanto para avaliar positivamente ou negativamente. E eu sei que São Bernardo trabalha muito com essas pesquisas, inclusive o próprio prefeito Orlando chamou a atenção que muita gente fala mal da saúde, mas sequer usa a saúde pública. Por que isso? Tem uma explicação para isso, doutor Geraldo? Então, é interessante, né? Porque nas pesquisas eles fazem uma análise, né? Quem usa, o usuário e quem não é usuário. De repente a pessoa tem um plano de saúde. Ele nunca usou o SUS. Aí ele vai perguntar como é que é o SUS. Ele fala, é uma porcaria, mas ele não sabe nem como é. Né? Hoje eu fui visitar, nós estamos buscando alguns programas, eu fui visitar Barueri. E Barueri, Alphaville está dentro de Barueri. 80% da população de Alphaville não usa a rede pública. E onde as maiores reclamações vêm de Alphaville. Você entende o contrassenso? É um contrassenso. É um contrassenso. Então, quer dizer, as pessoas que não usam o sistema reclamam do sistema. São as que mais reclamam. Não sabem nem como está o sistema. O SUS tem um problema sério que é o acesso. E esse é um problema que, assim, a gente tem feito workshops, temos discutido sobre tudo isso. Porque a grande queixa é chegar na consulta. O usuário do SUS, se você fizer uma pesquisa de opinião com quem usa o SUS, realmente dá 85% a 90% de ótimo e bom. Por quê? A hora que ele consegue entrar, ele tem tudo. É muito mais fácil, às vezes, eles conseguirem uma ressonância magnética. Tem demora? Tem. Às vezes na rede pública do que na rede privada. A rede privada ele vai te pedir o laudo, o médico vai ter que mandar para não sei aonde, vai para não sei o quê. Às vezes é mais fácil ele conseguir um exame de alta complexidade na rede pública do que na rede privada. Muito paciente da rede privada vem para o SUS para atendimento de câncer. Porque existe a lei que nós temos um prazo máximo de atendimento e não há limite. Então você tem drogas caríssimas, tratamentos caríssimos, às vezes é mais fácil ele ser atendido. Eu vou citar um exemplo, além dos nossos serviços, hoje parte de câncer lá, nós temos atendimento da mulher no Hospital Municipal Universitário e a outra parte do câncer no Hospital Anchieta. O melhor hospital avaliado em todo o estado, o melhor, inclusive dos privados, é o ICESP, que é um hospital público do governo do estado. E ele atende câncer. Então você vê como que é interessante, né? Ele passou todos os outros hospitais privados. Aquela história, quando o cara entra, ele está super bem atendido, ele avalia muito bem. Chega a ser um pré-conceito, né? A pessoa faz um pré-conceito sobre aquilo que ela não tem o conhecimento, né? E assim, é interessante, né? Você tem às vezes reclamações sem sentido, vou falar assim, né? Mas a hora que você vai lá, você pergunta para o paciente, a senhora reclama do médico? Não, o médico é muito bom. A enfermagem é muito bom. A senhora tem o medicamento? Tem o medicamento. Tem falta às vezes? Tem, eventualmente falta. Às vezes é um problema a recepção. Ele chega, tem um problema, o cara vem e ele derruba toda aquela ansiedade em cima do pessoal da recepção. Tá? E às vezes a recepção, não vou nem falar que não está preparada, mas às vezes é um volume às vezes grande de atendimento, fala uma coisa atravessada. Aí a pessoa começa a falar mal. Tá? E o que é o nosso próximo investimento pesado? Agora nós vamos investir muito em treinamento, capacitação, que é o que falta. Às vezes falta até um pouco mais de atenção, até com os nossos colaboradores, eu não falo que não. Às vezes falta isso mesmo. Você dá um retorno para eles do que está acontecendo, que ele, e é engraçado, se vê isso, às vezes é todo fragmentado. Então, às vezes pode ser uma falha nossa mesmo. Mostrar que esse colaborador, ele faz parte de um todo. Né? E ele se sente assim que, não, eu não tenho nada. Não, mas é importante, porque se ele não atender bem essa pessoa, ele já vai chegar no médico, já vem com problema, chega no médico, todo já
arrebentado. A hora que chega vai reclamar, o médico vai ouvir, vai atender, o enfermeiro e tal. Então, todo mundo tem a sua importância no SUS, né? E, secretário, teve a retomada das obras do Hospital de Urgência e do CAPS Farina, além da licitação do CAPS do Silvina. Qual a previsão de término? O Hospital de Urgência está em plena carga agora as obras, né? Também, não é criticar ou criticando já, mas assim, chegamos, só para vocês terem uma ideia, praticamente não tinha um alvará. Nós tivemos que parar, voltar, responder e corrigir todas essas coisas, né? A área que está o terreno, só para vocês terem uma ideia também, quem conhece bem São Bernardo, onde está o futuro hospital, onde é o pronto-socorro, é uma área que inunda. Tem o projeto Denar lá, que vai ter o centro seco, embaixo do hospital passa um rio, que está canalizado. Então não foi feito, nós tivemos que subir mais ou menos 15 centímetros a cota do piso do hospital, porque nós já nos precavemos, assim, nós pegamos o maior pico de enchente que já teve em São Bernardo. Isso não foi previsto. Então isso também foi uma coisa que acabamos atrasando um pouquinho. A previsão daquele hospital é da ordem de 30 a 36 meses. Então nós estamos falando final de 2018, começo de 19, metade de 2019, final de 2019, mais ou menos de 2020. Doutor Geraldo, o senhor citou a questão do treinamento e tem gente perguntando ainda na questão de salário e também da valorização dos trabalhadores. Tem uma dúvida aqui, os trabalhadores da Fundação estão esperando o reajuste do ano passado. Se o senhor tem notícias, porque parece que os profissionais do Mário Covas receberam, e se tem no prazo alguma previsão de quando vai ter o reajuste para esses outros profissionais? Acontece o seguinte, nós, os funcionários da Fundação que temos convênio com o Governo do Estado previu no orçamento deste ano esse reajuste. E nós, como todos sabem, os municípios todos chegaram com um orçamento super estimado e não é a realidade. Por exemplo, São Bernardo está prevendo mais ou menos uma redução da ordem de 10% no orçamento. O orçamento estava previsto 5 bilhões de reais. E nós acho que não vamos chegar em 4. Então, o que aconteceu? Nós não temos dinheiro mesmo para o reajuste. Esse reajuste foi do ano passado, que também o pessoal passou e jogou para cá. Nós não temos, isso foi conversado já, foi explicado, nós não temos a capacidade hoje de pagar esse reajuste para os funcionários. É um compromisso do prefeito, inclusive, nós discutimos isso no próximo ano, já vamos tentar colocar dentro do orçamento, já prevendo esse reajuste. E a Secretaria tem feito ações durante os fins de semana para agilizar o atendimento, como cirurgia vascular, saúde bucal e diversas especialidades na policlínica. Qual o balanço disso? Então, isso é a mesma coisa, né? Tinham mais ou menos 70 mil consultas e exames que estavam com uma fila, uma demanda reprimida de anos. E o compromisso do prefeito foi que nós zerássemos a fila, e ele me deu uma obrigação para a gente fizesse isso em 90 dias. E nós estudamos, levantamos essa fila, organizamos e zeramos a fila em tempo recorde. Em menos de 60 dias nós conseguimos zerar as filas de consultas e exames. Nesse período atendemos 70 mil pessoas, entre consultas e exames. Fizemos alguns, a gente falou de esforço concentrado, né? Na cirurgia vascular, fizemos no Hospital Anchieta, nós tínhamos 6 mil pessoas aguardando na fila. A dermatologia, tínhamos uma fila gigantesca. Dessas 6 mil pessoas, quantas foram atendidas? Zerou? Praticamente zeramos a fila, foi zerada essa fila, tá? E é aquela história, o prefeito já colocou, né? Você zera a fila da consulta, isso vai gerar outros procedimentos, você gera exame e uma porcentagem, vamos supor, 10% disso, mais ou menos, vai virar uma cirurgia, que é o nosso próximo passo, né? Então nós fizemos muitas coisas, por exemplo, na área de odontologia existia 8 mil pessoas aguardando atendimento. Nós fizemos alguns esforços concentrados em alguns fins de semana, atendemos um número grande de pessoas. Na área de oftalmologia, tem a saúde do escolar, existe um programa interessante em São Bernardo, os professores são treinados e eles fazem, o pessoal deve entender, você vai lembrar sabe aquele papel que tem um número, você olha para cá, olha para lá, letra e tal, os professores fazem uma triagem, e é muito bacana esse programa. E as crianças que eles detectam com algum problema,
eles passam para a saúde e a gente faz o atendimento. Foi outro evento que nós fizemos em 2 finais de semana, atendemos 2.000 crianças em cada final de semana. Doutor Geraldo, recentemente também teve abertura de novos leitos no Hospital Pronto Socorro Central. Aquele espaço, aquele equipamento precisa e tem previsão de novas intervenções? Então, o Pronto Socorro Central, o Hospital Universitário está sendo construído ao lado do Pronto Socorro Central. A ideia é que este Pronto Socorro hoje migre para esse novo serviço, né? O Pronto Socorro hoje ele tem mais ou menos 120, 130 leitos e ele roda em média com 200 pacientes, quer dizer, você tem paciente na maca, paciente na poltrona. O novo hospital de urgência, que está em obras, ele está previsto com 210 leitos. Então ele vai caber todo o pronto-socorro lá dentro. Tá? Nós sempre, eu falo uma máxima que é o seguinte, o hospital é que nem igreja, né? Igreja sempre tem que ter obra. O hospital que não tem obra é um hospital morto. Então sempre você tem que estar fazendo obra. Porque surgem equipamentos novos, surgem novas tecnologias, então você sempre tem que estar fazendo alguma coisa. Dá para falar de um tempo médio, doutor Geraldo, em relação à espera para realizar consultas, exames, atendimento? Tem um tempo médio nisso daí ou não é possível a gente projetar isso? Hoje, nós temos um compromisso fechado com o prefeito, no máximo, entre atendimento e a pessoa realizar a consulta com o especialista e o exame, no máximo 90 dias, essa é a nossa meta. 90 dias. Essa vai ser a nossa meta. Hoje a gente está, eu sei que provavelmente vão ter alguns telespectadores que vão reclamar, tem algumas coisas que nós temos um pouco de dificuldade. Por exemplo, vou citar um exemplo que aconteceu conosco nos últimos 2 meses. 3 cardiologistas pediram demissão. Quando um médico sai, o médico atende em média de 16 a 20 consultas por dia. Se multiplicar 22 dias úteis, são quase 400 consultas por mês. A hora que você perde 3 médicos, você perdeu mais de 1.200 consultas no mês. E aí atrapalha todos os problemas. Você trata as pessoas. Nós temos dificuldade, às vezes, com alguns especialistas. Você tem uma certa dificuldade em contratar esses especialistas. Até repor. A hora que você repõe, você às vezes ficou com uma demanda para trás. E às vezes você faz um esforço concentrado para acabar, que foi o que nós fizemos, e aí a máquina começa a girar novamente. E, secretário, qual é o impacto daquela medida das próprias concessionárias das rodovias que cortam a cidade custearem o valor do atendimento em caso de acidentados de fora da cidade? Então, hoje, o impacto assim não é, vou te falar, ele é razoável, não é um valor, não são milhões de reais, né? Mas eu vou só te dar um dado, é interessante, né? Por quê? O que as concessionárias faziam? Tinha um andarilho na estrada. Ele tirava esse andarilho da estrada e jogava no pronto-socorro. Às vezes não tinha um problema de saúde. O problema às vezes é social. Isso parou. Entendeu? Porque era um problema que não era médico. É diferente, ele pegou um acidentado, um grande acidente, esse tem que ser atendido urgente, rapidamente. Se o andarilho for atropelado, isso é um acidente. Sim. Se ele estiver simplesmente andando, é um problema social. Então, o que ele faz? Ele pega, você não tem como pegar o andarilho e jogar na rua, jogar para baixo. Então, eles levam para o hospital. Esse é um dos casos que iam muito lá. Isso praticamente sumiu. Hoje parou essa história. E para onde é levado o andarilho? Não me faça essa pergunta. Era interessante você falar com... E no caso do acidentado, doutor Geraldo Ré, por exemplo, nas rodovias que cortam a cidade de São Bernardo do Campo, tem um acidentado. Normalmente a prefeitura arcava ou ainda arca com todo esse custeio. A concessionária não entra com nenhuma parcela disso? Hoje não. Nós estamos cobrando agora. Então vai ter, ainda nós vamos ver como vai. Até agora não recebemos nada. Então, nós estamos cobrando. Então, a gente tinha um número lá, faz 4 atendimentos em média por dia. Se multiplicar por 30, são 90 atendimentos em média por mês. Isso está sendo cobrado agora. E como foi um compromisso também do prefeito, os munícipes de São Bernardo também não serão cobrados. Quer dizer, nós não vamos cobrar do município, nós não vamos cobrar da concessionária. Se for um município de São Bernardo, é uma obrigação nossa atendê-lo. Isso também não vai ser cobrado das concessionárias, né? Nós estamos cobrando. Então vamos ver o que vai acontecer, tá? Antes da gente entrar até na pauta dos remédios, muita gente com dúvida, tem a pergunta específica aqui, doutor Geraldo Ré, falando se tem alguma dificuldade na marcação do especialista de pé e tornozelo. Está dizendo que está aguardando a agenda desde o finalzinho de 2016 e não foi marcado. Tem alguma dificuldade nessa especialidade? Então, deve ter acontecido algum problema, eu sempre falo, é até bom que a gente está aqui ao vivo e na TV. Às vezes o cadastro do paciente está... Porque nós já chamamos todos.
Então, às vezes, pode ser o cadastro do paciente que está desatualizado. E aí, nesse caso, o morador pode entrar em contato? Então, qual é a recomendação? Procure a sua UBS, atualize seu cadastro. Porque nós zeramos todas essas filas. Todas as especialidades ortopédicas foram zeradas. Eu não sei se esse município específico... É a Ana Macedo que faz a pergunta. Então, tá vendo, Ana? Ver se ela foi atendida ou se ela já foi chamada. Porque nós fizemos o seguinte no mutirão. Nós criamos um call center. E além do call center, quando a gente não conseguiu contato, o agente comunitário de saúde ia à casa das pessoas. E ele tinha uma filipeta, inclusive nós pedimos que ele pedisse para as pessoas assinarem a filipeta que receberam, né? Eu até recomendo, eu não sei se é o caso dela, pode ser que não, mas ver como é que está o cadastro, porque nós ligamos para as pessoas e além de ligar para as pessoas, a gente, quando não conseguiu contato, o agente comunitário foi até a casa deles. Eu gostaria de agradecer aqui a participação dos nossos internautas, a Laide Davi participando muito aqui do nosso programa, eu agradeço. Sônia Bueno Mansano, a Maria Cristina Capelo, Ana Macedo, que acabou de ter a pergunta respondida aqui encaminhada. A Luciane de Abreu Amorim, a irmã do Dr. Mário de Abreu. O Rogério Fernandes Rocha e muita gente aqui, secretário, perguntando sobre os remédios. Como está a distribuição de remédios e quais são os itens obrigatórios? Existe uma lei que chama REMUME, é Rede Municipal de Medicamentos. Tá? Tem uma REMUNE, que é nacional, RENUME, e tem estadual e tal. Nós temos uma lista que são mais ou menos, deve dar uns 120 medicamentos. A lista do município de São Bernardo é maior que a lista nacional. A lista estadual é um pouco maior, a lista do município é grande, ela é uma lista grande, são mais ou menos 120 a 140 medicamentos. Tá? E eu vou falar uma coisa que é interessante, né? Só para vocês terem uma ideia da proporção. São Bernardo tem 820 mil habitantes. Eu tenho cadastrado e ativos de prontuários no município 1.200.000 pessoas. Por que essa diferença, doutor? Porque nós temos invasão de todos os lados. Invasão quer dizer, vem pacientes de outros municípios e tudo. E essa semana a gente está questionando, porque o prefeito está nos cobrando, porque a coisa não para. Eu faço um planejamento de compras para 90 dias, para X medicamento. O que tem acontecido com São Bernardo? Cada mês está aumentando 10%, 15%. Não é munícipe novo. O munícipe está lá, a nossa população é estabilizada. Nós estamos tendo muita gente, por quê? O pessoal vê que lá tem. Aí e onde é que ocorre a distribuição? Nas UBS. Eu tenho todas as UBS, nas 34 UBS eu tenho farmácia, nas 9 UPAs eu tenho farmácia. Em todos esses locais há distribuição de medicamentos. E esse é o problema, nós temos um planejamento, só que o nosso planejamento, cada vez que você planeja, você organiza, de repente o mês seguinte aumenta. O mês seguinte aumenta. Nós temos hoje, eu fiquei sabendo agora, nós vamos até tentar fazer alguma... Tem pacientes que só vão à UBS buscar remédio. Ele não é usuário da UBS. Então tem muita gente da rede privada de atendimento que vai pegar o remédio dele na rede pública. E aí como é que resolve? Não, isso é legal, ele tem direito a isso. Isso é obrigatório, o SUS o permite, o SUS está lá. A saúde é um dever, é um direito de todos, um dever do Estado. Só que tem uma vírgula, né? Mediante financiamento adequado, tal. Pode olhar, é artigo 196 da Constituição. O pessoal só fala esse primeiro parágrafo. Depois da vírgula ninguém fala, porque tem o financiamento, quem paga a conta. E aí que é uma questão que nós temos que descobrir uma forma disto. E isso está acontecendo muito com São Bernardo. Nós estamos mapeando agora, nas últimas 2 semanas, para cá, nós tivemos um incremento também de atendimento. E eu quero ver o que está acontecendo, porque cresceu muito o atendimento. Então, até para vocês verem que o que está acontecendo na nossa região. São Bernardo não fechou nada até agora. Mas provavelmente é um reflexo da atual situação econômica que o país atravessa. Muita gente está ficando desempregado, perdendo o seu convênio médico e passando a usar a rede pública, né? Sim, isso foi um fenômeno que nós estamos notando desde o início do ano. Tá? Agora, o medicamento é uma coisa muito estranha. A rede privada não paga, não dá medicamento. Se você tem um convênio, todos que vocês têm convênio, eu tenho também, todos que têm, você dá uma receita, o convênio não paga medicamento. A não ser os medicamentos de alto custo e olha lá, através de liminar e tal. Na rede pública ele vai e pega. Tá. Então você passa num consultório particular, claro, medicamento, o cara faz uma receita,
Se for dentro daquela lista que nós temos, ele vai e pega de graça no UBS. Tá, então eu só posso pegar, me tira uma dúvida, secretário, eu só posso buscar o remédio na rede pública se eu passar em consulta na rede pública. Se eu passar na rede privada, eu não posso buscar o remédio na rede pública. Eles vão buscar. O pessoal vai buscar na rede pública. Isso é legal, ele isso chega pode. Claro, ele chega com a receita, se aquele medicamento específico, dentro do que ele tem na receita, está dentro da nossa relação de medicamentos, ele pega gratuitamente. Então, por isso que eu te falo, eu tenho 820, mas além disso, eu estou falando, além da população, se eu pensar hoje, São Bernardo ele tem praticamente 50% da população, já chegou a 60%, tinha convênio médico. Se eu pensar que eu tenho 50% da população, a rede pública deveria estar atendendo 400 mil pessoas. Vamos chutar um pouco mais. Então vamos supor que 40% só tem convênio médico. Eu deveria atender 60%, que daria 480 mil, 500 mil pessoas. Eu tenho 1.200.000 pessoas ativas na nossa rede. Quer dizer, além da população SUS que a gente deveria atender, nós estamos atendendo muito mais gente. Concordo com vocês. Isso é um movimento que começou a acontecer ano passado e no início desse ano mais. O pessoal perdeu o convênio, foi muita gente para a rede pública. E o pior é outra coisa, essa pessoa vem para a rede pública com uma expectativa muito alta. E não vou falar que é melhor ou pior. Quem tem convênio médico sabe muito bem hoje. Se você vai numa UPA, no máximo você é atendido em 30 minutos. Esporadicamente pode estourar um pouco mais quando você tem uma urgência. Né? O atendimento na UPA, não sei se vocês sabem, existe uma classificação de risco, que chama-se classificação de Manchester. Ele recebe cores de branco até vermelho. Aí você passa pelo verde, o amarelo, o laranja e tal. Cada classificação dessas, a hora que ele chega numa UPA, ele é... É uma triagem, né? Primeiro ele tem um acolhimento, que nós chamamos. Chega lá, tem uma pessoa que ele vai chegar no balcão, a pessoa fala, olha, você senta ali, vai fazer sua ficha, tudo. A carteirinha, né? Carteirinha, né? Às vezes nem carteirinha, ele chega lá e faz, não precisa nada. Não precisa ter aquela carteirinha o ideal é que ele tenha a carteirinha do SUS. Caso não tenha, também não vai deixar de ser atendido. Tá. Aí já passa logo em seguida com uma enfermeira, é uma enfermeira que faz a triagem, e ela é formada, a enfermeira é um profissional de nível superior, ela é formada, e a pessoa faz a queixa e ela classifica. O Manchester tem uma classificação muito interessante, isso é cientificamente provado. E o verde, ele pode esperar até 1 hora, 2 horas. Não é uma urgência. O vermelho não, o vermelho é atendimento imediato. Esse tem que ser atendido de imediato. O amarelo tem um tempo intermediário aí no meio. Só para falar para vocês, 85% das pessoas que procuram as UPAs é verde. Não deveriam estar lá. Este é o paciente que deveria ter ido para o UBS. E aí, por falta de informação, acaba recorrendo ao... Não é isso. Nós somos, não é crítica também a ninguém, até nós somos muito imediatistas. Eu quero atender naquela hora e quero ser atendido. Se ele for numa UBS, de repente ele vai ter que marcar uma consulta. E aí pode ser que demore mês, 15 dias, 20 dias, sei lá o quê. Então ele não quer ser atendido. Ou tem o médico da família dele, o médico da família ele deve, pelo menos uma vez por mês, no mínimo a equipe deve passar na casa dele. Isso é lei, isso é obrigatório. Então eles têm que ter, então ele tem toda uma assistência, mas o que nós queremos? Nós queremos ser atendido naquela hora, naquele momento. E aí que acontece isso. Aí ele chega numa UBS, numa UPA, perdão, e ele é classificado como verde, ele pode esperar 1 hora, aí demora um pouco, esse cara reclama. E secretário, qual a sua avaliação do programa Saúde Prioridade iniciado agora em março? Olha, eu sou suspeito de falar, né? Mas eu acho que foi um programa interessante. Nós conseguimos acabar com as filas, né? Eu falei já para vocês, nós tínhamos 70 mil pessoas na fila, acabamos com as filas. Este mês eu acabo com todo o restante, faltava ainda, nós tivemos um problema no processo licitatório, que eram os exames de ressonância magnética com sedação, né? Quem fez uma ressonância, às vezes tem gente que não consegue ficar parado na maca ali, 1 hora, 20 minutos, 40 minutos, depende do tempo, essa pessoa tem que ser sedada. E nós tínhamos uma demanda pequena disso, pequena não era pequena pelo volume, mas e aí só faltava isso, então acabamos este mês com esse exame que era o mais complicado. Nós zeramos essas filas todas, tivemos alguma coisa como a nossa telespectadora, pode ser um problema de cadastro, que a pessoa depois veio falar que não foi atendida, não respondeu uma comunicação. Nós tivemos agora, a gente sabe a nossa real demanda,
E qual que é a nossa perspectiva agora? A demanda é mais ou menos fixa. Você sabe que todo mês você vai ter aquele número de consultas específicas para cada especialidade. Qual que é a nossa ideia agora? Nós estamos contratando os profissionais, esses médicos foram contratados também, para quê? Eu tenho, por exemplo, 1000 consultas de cardiologia. A ideia é que a gente contrate profissionais para que atendam 1.200 consultas, por exemplo, para que não tenha mais fila, não forme mais aquela demanda reprimida. Então, nós estamos agora nessa fase do pente fino. E a próxima fase é essas pessoas que foram atendidas que eventualmente vão precisar de mais algum procedimento, alguma coisa. E existe dificuldade em obter especialistas? Algumas especialidades, sim. Por exemplo, reumatologista, hoje no Brasil você não deve ter 1000 reumatologistas, por exemplo. Qual a especialidade mais difícil? Ela é difícil. Endocrinologista é uma especialidade difícil, porque a rede privada hoje, eles recebem bem. Então é muito difícil o cara vir trabalhar na rede pública, é um volume de trabalho grande. Para quem não conhece, eu vou fazer um parênteses, doutor Gia, qual a diferença salarial da rede pública para a rede privada? Sinceramente, não tem muita diferença. Não tem muita diferença. Só que assim, aquela coisa de repente o cara vai trabalhar no hospital de primeira linha, ou ele vai trabalhar no consultório dele. Mas para o currículo dele, talvez, trabalhar no hospital de primeira linha? Não, mas às vezes ele vai trabalhar no seu próprio consultório. Porque às vezes ele vai comprar uma consulta particular, 200, 300, 400. Porque muitos médicos reclamam também do valor pago pelos convênios nas consultas médicas em hospitais particulares. Muito ruim. É muito ruim. Por isso que nós temos às vezes um movimento inverso. Nós temos muito médico que prefere vir para a rede pública do que ficar trabalhando pelo convênio médico. Se você observar, hoje existe um fenômeno interessante, né? Quantos consultórios médicos novos vocês conhecem? Acabando. Não vale a pena. O médico, para ter um consultório médico, hoje ele vai gastar para manter um consultório por ordem de 10 mil reais. Uma consulta médica de convênio hoje, pagando bem, ele está pagando 100, 120 reais. Imagina só o número de consultas que ele queria atender só para pagar as despesas. O custo fixo para manter o consultório. É muito caro. Né? Então, o que está acontecendo hoje? O pessoal acaba tendo que ir para os ambulatórios dos hospitais. Porque o hospital atende um volume imenso e o médico acaba trabalhando para os hospitais. A saúde de São Bernardo pública hoje, doutor Geraldo Repple, tem parcerias com a iniciativa privada, com empresas, ou isso não está no horizonte nesse momento ou não foi estabelecido? Sim, nós temos. A própria saúde de prioridade não tinha. Agora nós temos. A saúde de prioridade, nós fizemos convênio com uma clínica de cardiologia, que fez muitos exames para nós, fizemos um convênio com uma empresa de ultrassom vascular, fizemos agora essa empresa de imagem. Nós temos alguns convênios, nem convênios, temos contratos, né? Hoje a parte de imagem da cidade de São Bernardo é terceirizada, existe um terceiro que toca esse serviço. Nós temos alguns serviços que são terceirizados na área de assistência, não são muitos, mas tem. Então, nós temos parceria, sim, com outras empresas. E na saúde prioridade nós fizemos. Agora, inclusive, é interessante, eu não sei se torço que tem algum médico assistindo, nós abrimos através da fundação chamamento para que médicos se credenciem para prestar serviço para nós. Nós estamos também tentando contratar algumas especialidades específicas. A gente abriu que nem um credenciamento, porque os médicos se credenciem para trabalhar para São Bernardo do Campo. Nós não estamos pagando a tabela SUS, nós estamos pagando uma tabela um pouco diferenciada, de tal forma que a gente consiga ter também vamos chamar, um corpo clínico maior. Para algumas especialidades, por exemplo, uma delas que a nossa telespectadora perguntou é ortopedia. Ortopedia, nós temos dificuldade de ter médicos na rede atendendo, o volume é muito grande. A oftalmologia, nós temos um convênio com a fundação, com a Faculdade de Medicina. Então, nós também atendemos um volume grande de pessoas através da fundação. Tá? E qual o índice, doutor, de atendimento na rede de São Bernardo do Campo de quem não mora na cidade? Isso que o senhor falou desse... Isso é muito complicado te falar. A gente calcula, eu sou um chute, eu não tenho esse número, nós estamos fazendo agora. A gente calcula uns 30% das consultas que nós atendemos não são moradores.
Porque a cidade aqui de São Caetano também tem essa mesma reclamação, de que atende muita gente de fora, né? Então, você vê que não é uma reclamação só aqui da cidade de São Caetano. Isso também acontece em São Bernardo e provavelmente em Santo André. Afinal de contas, a pessoa não escolhe aonde a pessoa vai passar mal, né? Mas 30% é um número considerável. Bastante, né? Se você pensar o número de atendimentos que nós temos, é muito alto. Agora, veja, o ABC é muito complicado, falando complicado no seguinte sentido, as fronteiras são, por exemplo, eu vou chutar aqui, Santo André com aquela região ali de São Mateus e tal, você se confunde, você não sabe o que é São Mateus, você não sabe o que é. Não, Santo André com São Bernardo, está na Pereira Barreto, uma hora você está em Santo André, outra você está em São Bernardo e nem sabe onde é ali lá em cima, ali é São você Bernardo. Você atravessa a rua do lado de São Bernardo. São Bernardo faz divisa com São Caetano, naquela pontinha lá embaixo, com Santo André, uma fronteira gigante, com São Paulo, para aquele outro pedaço, você tem a Vila Liviera em São Paulo, que é encostada em São Bernardo. É mais fácil o cara sair da Vila Liviera e ali na unidade do Taboão, do que ele ir para o UBS da Vila Liviera, que fica do outro lado. Diadema com o Taboão é uma rua, né? A unidade do Taboão, quase 60% das pessoas atendidas não são de São Bernardo. Na uma unidade inteira do Taboão, que fica bem na avenida, que é divisa, não é de São Bernardo. Isso eu tenho números, E quais as principais mudanças que o senhor defende no SUS? No SUS como um todo? Como um todo. Eu acho assim, nós temos um problema muito sério. Como o SUS é universal, eu não vou nem falar tanto no SUS. Eu acho que o SUS é um sistema bastante robusto. O SUS, por incrível que pareça, apesar de ele começou na década de 80, foi com a Constituinte de 88 que ele acabou se finando. Então, na realidade, começou na década de 90, tem 20 e poucos anos. O SUS é um menino, vou falar para um sistema. Se você pegar o sistema inglês, ele tem mais de 100 anos já. Um sistema muito mais amadurecido, canadense, por aí afora. Robusto. Tem muita coisa ainda. Nós temos um problema sério hoje do SUS, é o financiamento. Né? Você vê, o financiamento, o Ministério bate numa tecla que ele fala assim, o financiamento é tripartite, quer dizer o quê? Estado, governo federal, governo estadual, governo municipal. Teoricamente, o governo federal deveria entrar com 50%, 25% do governo estadual, governo municipal. O governo federal ele entra com 30%, 40%. Já começa o buraco aí, né? O governo municipal acaba investindo, tem municípios investindo 30% da sua receita na saúde. Então, o grande problema hoje do SUS é o financiamento. Isso precisa mudar. Mas aí quando fala em mudar, doutor Geraldo, eu já ouvi várias vezes falar, tem que repactuar os entes federativos. Isso. Tem que ver qual é a parte do município, do Estado e da União, como o senhor citou. Mas aí o que resolve? É um projeto de lei no Congresso? É cada um realmente fazer a sua parte? O município está custeando algo que era para o Estado fazer ou para a União fazer. Como é que a gente resolve esse problema? De quem fecha a conta? Teoricamente, ficou assim. Isso é teoricamente. O município ficaria com a atenção básica. Então, o município deveria fazer as consultas de UBS até a UPA, eventualmente. A parte hospitalar, um pouco mais complexa, deveria ficar entre o Estado e o governo federal. O que foi que aconteceu com São Bernardo? São Bernardo optou fazer tudo. Então, eu faço hoje em São Bernardo desde a atenção básica até a atenção terciária. O Hospital de Clínicas hoje faz neurocirurgia. Eu tenho cirurgia cardíaca, que são coisas de alta complexidade. Tenho cirurgias ortopédicas. Teoricamente não deveriam ser do município. Tá? Houve uma escolha no passado que foi chamada da municipalização da saúde. A gente está falando temas aqui que eu não sei se para as pessoas Então, a municipalização da saúde, o que houve? O governo federal passou e jogou as coisas. Então, tudo vai para o município. Então, você imagina, São Paulo, hoje, o estado de São Paulo, 90% dos municípios tem menos de 20 mil habitantes. Quando você imagina um município com 20 mil habitantes, ele tem que atender desde a unha encravada até a cirurgia. Não, impossível. Então, a municipalização foi complicada. UPAs, tem 180 UPAs prontas no país, que os prefeitos não têm coragem de inaugurar porque não tem dinheiro. Porque fala, o governo federal custeia a construção, mas depois toda a manutenção, que é tão cara quanto a construção, é tudo responsabilidade do município. Ele vai te dar 25% do teu custo. O SAMU. SAMU hoje eu tenho lá em São Bernardo, é uma crítica que nós estamos tendo, nós temos hoje 18 ambulâncias do SAMU. Eu tenho 7 ambulâncias rodando, com todo o investimento que nós temos feito, temos um contrato de manutenção. As nossas ambulâncias têm 10 anos. O governo federal também não repôs. Não estou aqui choramingando, mas assim, tem que ter uma renovação. Você tem um carro que roda
4, 5 mil quilômetros por mês ou mais, ele não apita, ele aguenta. Ele tem uma vida útil. Então o que acontece? Você tem reclamação, você tem demora, né? E não é uma obrigação. O ministro anunciou lá, vai ter 6 mil novas ambulâncias. A hora que você pensa no Brasil, o Brasil tem 6.500 municípios, é uma ambulância por município. Um pouco, né? O número, na hora que a gente olha assim, você fala, pô, o número absoluto é grande. Mas depois é relativo. Na hora que você dilui aquilo, o cara fala, vou investir 100 bilhões. Tudo bem, a hora que você divide em 27 itens vai dar nada, chega nada na ponta. Então, é por isso que eu falo, os números são superlativos. A própria cidade de São Bernardo, os números sempre são superlativos. E, secretário, o senhor comandou durante muito tempo o Hospital Estadual Mário Covas, que tem um alto índice de aprovação. O que falta para o padrão Mário Covas se estender a toda a rede pública? Qual a receita? Tem essa receita, doutor Geraldo? Um deles eu já falei, eu acho que é investimento, né? O Mário Covas tem uma coisa interessante, foi um padrão, foi uma coisa nova que nós, quando fomos para lá, a gente conseguiu e a população entendeu, os prefeitos na época, o Leandro, a gente conversou muitas vezes lá na Rádio ABC, e o Leandro nos entrevistamos muito. É assim, o Mário Covas ele trabalha em porta fechada, ninguém chega na porta, eles são referenciados. A hora que você trabalha com o hospital referenciado, você consegue organizar. E foi o que aconteceu. E existia um hiato na região do ABC, que era alta complexidade. Tudo ia para São Paulo. Com a vinda do Mário Covas, as coisas foram para lá. Então você atende um paciente de um padrão diferente, né? De uma forma diferente, né? Nós estamos correndo atrás. Eu pretendo, eu falei com o prefeito, quando ele me convidou para ser secretário, eu falei, para a família mesmice eu não venho. Antes de vir para cá, eu estava em São Paulo. Eu estava coordenando 45 hospitais do estado todo. Estava bem lá. O prefeito me convidou e falei, olha, se for fazer a mesma coisa, eu não venho. Estamos fazendo algumas coisas inovadoras. Tem muitas coisas, eu acho que já fizemos bastante coisa, a gente estava até discutindo hoje o que a gente andou fazendo em 7 meses. Tem muita coisa aqui boa que está por vir. Então, só citar um exemplo para vocês, em São Bernardo hoje eu tenho 9 mil pessoas que são diabéticos e que usam aquele aparelhinho e usam a fita. Nós fornecemos, o município fornece para essas 9 mil pessoas. Só para ter uma ideia, a pessoa recebia, aquela maquininha ela registra. Só que ninguém tinha a preocupação de saber quantas vezes ele mediu, se fez ou se não fez. Nós vamos hoje montando uma coisa que nós vamos fazer algo que isto a gente vai checar. Até para saber como essa pessoa ficou nesse 1 mês e pouco. A evolução, ficou, né? Como ele foi a evolução dele. A nossa ideia, inclusive, é que assim, o dia que tiver um problema, o nosso objetivo, um deles é este. A hora que ele fizer uma medida, essa medida der alterada, essa medida vai ter que ir para algum lugar, alguém vai ter que ver aquilo na hora. Porque às vezes uma medida, a pessoa tem uma glicemia de 500, 600, ele pode ir para coma. Essa pessoa pode morrer. E é um dos objetivos nossos, nós temos um programa grande em São Bernardo hoje, que é um programa com uma parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID. O hospital de urgência, o futuro Hospital da Mulher e mais uma série de obras, essa parceria com o BID. E a parceria com o BID, além disto, ele quer que o BID quer deixar um legado na cidade. Ele quer deixar alguma coisa que marque estas coisas do BID. E uma delas são esses programas que a gente vai introduzindo agora com o tempo. Eu quero tecnologia, a pessoa tem que ser... hoje não adianta, todo mundo tem celular, então ele tem que ser ouvido pelo celular, ele tem que receber informações da prefeitura, da secretaria, através do seu celular, do seu computador, do seu tablet, porque não dá mais para a pessoa, a gente não dá mais para ficar com o papel preenchendo. E por falar em tecnologia, como é que estão as obras para a readequação do Hospital Anchieta? Então, nós nem começamos ainda, né? O Hospital Anchieta, interessante você lembrar disto, o Hospital Anchieta ele vai ser praticamente no futuro, a ideia nossa é virar somente um hospital oncológico. O Ministério da Saúde, há uns 10 anos mais ou menos, ele criou uma rede de oncologia. E ele escolheu alguns serviços para receber uma máquina de radioterapia. E eu não sei se provavelmente ninguém saiba, mas a máquina de radioterapia, ele vai num lugar que é um bunker. O bunker ele tem uma parede que é 1 metro de concreto. Então, em todos embaixo, em cima, do lado. O Hospital de Anchieta foi, São Bernardo e o Hospital Anchieta foram uma das cidades escolhidas para receber uma máquina dessa do Ministério. E esta máquina vai ser instalada lá no Anchieta.
E para instalar esta máquina, eu tenho que derrubar uma parte do fundo do hospital, onde tem um estacionamento, uma série de coisas. Porque o Ministério, ele tem que chegar com o terreno, só o terreno, e eles vêm montar. Já está licitado, quem faz toda essa licitação, quem vai fazer tudo é o Ministério. Para eu fazer isso, eu estou tendo que derrubar, nós vamos derrubar lá o centro de estudos, tem uma série de coisas. E aí eu vou mexer na parte da frente do hospital também. Tá? O Hospital Anchieta é um hospital da década de 40. Ele está totalmente inadequado. Só uma informação, eu tenho enfermaria hoje, né? Eu brinco muito. Eu lembro assim, os mais velhos vão saber disso. Antigamente, nem sei se vocês pegaram, vocês são tão jovens. Antigamente tinha um hotel. Não, tinha hotel que não tinha banheiro no quarto. O cara ficava no quarto e ele ia fazer xixi lá no corredor. O Anchieta tem enfermaria com 4 leitos hoje que não tem banheiro. A pessoa tem que sair do seu quarto. Quem está nos ouvindo, que já esteve com algum parente lá, sabe disso. Ele tem que sair do quarto para ir até o banheiro. Uma das coisas que nós vamos fazer também, é um compromisso do prefeito e nosso, é adequar a Anchieta. Mais conforto, uma hotelaria melhor e tal, para que a pessoa tenha um pouco mais de dignidade até nesse atendimento. Rapidamente, doutor Geraldo Repli, o senhor vai voltar para falar mais sobre esse assunto. Como é que está o andamento da agora a segunda parte, é o Programa Saúde Prioridade Cirurgias? Então, nós agora estamos mapeando o que houve. Fizemos a consulta, fizemos o exame, esses pacientes estão voltando. E a partir do final do mês, o prefeito vai lançar o nosso programa Saúde Prioridade Cirurgia. Ele não deu os prazos, provavelmente esse prazo vai ter que ser um pouco mais dilatado que o primeiro, porque o primeiro era consulta e exames. Porque agora você vai entrar numa fase de cirurgia que você vai precisar de cirúrgico, internação hospitalar, coisas menores vão ser feitas rapidamente. E então esse programa provavelmente ele terá um espaço um pouco maior. Até o final do mês nós devemos ter todos os pacientes que precisam de cirurgia e desses novos procedimentos mapeados e aí nós vamos lançá-lo logo aí. Legal, e vai voltar aqui para anunciar e dar mais detalhes. Doutor Geraldo Repli Sobrinho, secretário de Saúde de São Bernardo do Campo aqui conosco. Secretário, mais uma vez, obrigado pela gentileza da entrevista. Eu sei da correria, da agenda intensa lá em São Bernardo, mas o senhor aqui à disposição, prestando contas, falando desse trabalho numa área tão importante e vital como a saúde. Obrigado, sucesso na sequência do trabalho. Eu agradeço, como eu falei no início, é uma honra estar com vocês. Eu acho que eu acho que isso que chama prestação de contas e é uma obrigação nossa. E a minha ideia também, voltando à história da mesmice, a minha ideia é que eu faça uma prestação de contas mensal e que isso esteja, inclusive, num EPP, alguma coisa que a população possa acompanhar o que nós temos feito. Já está convidado para todos os meses estar aqui conosco. Também atualizar aqui conosco. Legal. Ótimo, perfeito. Obrigado, doutor Geraldo. Obrigado a todos. Obrigado, doutor. Obrigada, Leandro. E você, lembrando, né, que você também pode rever esse programa pelo Facebook da página TV Grande ABC e pelo site tvgrandeabc.com.br. Uma boa noite a todos. Boa noite, obrigado. Até amanhã.